Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. No programa de hoje vamos estudar o livro de Romanos e nós vamos fazer da seguinte maneira. O livro de Romanos, lá no capítulo 5, isso mesmo, estamos já no capítulo 5 do livro de Romanos e nós vamos fazer da seguinte maneira. Vou fazer a leitura, deixa eu só confirmar aqui, 21 versículos, nós vamos ler os primeiros 11 versículos e já vamos comentar a respeito. Mas o livro de Romanos é interessante a gente observar, porque ele fala, na verdade, Paulo, ele faz um resumo, o que ele disse até agora, sobre os resultados de sermos aceitos por Deus, por causa daquilo que Cristo fez em nosso favor. Também é importante destacarmos que o livro de Romanos, na verdade, é uma espécie de um tratado sobre a salvação pela graça de Deus. O ser humano é salvado pela graça, e o livro de Romanos tem essa particularidade de nos trazer vários pontos de vista da maneira que Deus nos mostra como Ele nos salvou, para que a gente não tenha dúvidas. Então, caso você não tenha ouvido os outros programas, ou ainda não leu o livro de Romanos, fica a sugestão, leia o livro de Romanos, acompanhe, e assim você vai conhecer melhor sobre o conteúdo deste livro que é tão precioso. Então vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, e você é nosso convidado a ler também a sua Bíblia. Pode ser no seu telefone, pode ser na Bíblia impressa, que nem eu vou fazer na leitura, ou até mesmo no computador, independente se é na nova tradução da linguagem de hoje ou é uma outra versão que você tem maior afinidade, mas leia a palavra de Deus. Tá legal? Vejamos. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que somos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. A ênfase nessa parte podemos observar a ação de Deus em nos aproximar dele, e Ele fez isso por meio de Cristo Jesus. Tá legal, meus irmãos? Mas vejamos, lá no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, chama atenção para o fato de sermos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Aceitos por Deus. Agora nós não somos mais inimigos de Deus, mas Deus nos fez seus amigos. Do mesmo modo, lá no versículo 2,
que nós venhamos a participar da glória dele. Exatamente para que a gente tenha a oportunidade de desfrutar na vida eterna aquilo que Deus nos oferece. Mas isso é feito por meio da fé em Cristo Jesus, pois é Ele que nos torna amigos de Deus. Então não tem como alguém se achegar a Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Também é importante nós nos darmos conta, lá no versículo 3, nos alegramos nos sofrimentos, ou seja, não por causa dos sofrimentos, mas no meio deles. Isso é importante a gente destacar, que muitas pessoas, Deus está comigo quando as coisas estão tudo bem. Mas o cristão, ele também entende que no meio do sofrimento, Deus está agindo na sua vida, que Deus está cuidando, que Deus o está abençoando, que Deus o está conduzindo para que possa ter uma vida melhor e enfrentar com mais tranquilidade os sofrimentos que lhe são impostos pela vida e pelas situações difíceis que nós assim passamos. Até porque nós ainda lemos lá no versículo 3, que os sofrimentos produzem a paciência. E eu quero convidar você nesse momento para nós darmos uma olhada lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Acha aí que eu já estou procurando aqui o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, que diz assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Que bacana isso, né? Nos mostra a ação de Deus por meio de Cristo Jesus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em favor do pecador para nos salvar. Também que nos revela que o Espírito Santo nos congrega. Se nós olharmos mais adiante, nós com certeza vamos ver isso lá no capítulo 8, no estudo de Romanos, no versículo 26 especialmente, nos mostra que Deus, o Espírito Santo, intercede em nosso favor. Ele é o nosso Consolador, aquele que o próprio Senhor Jesus ficou de enviar e enviou a cada um de nós. Tá bom? Meus irmãos, talvez você esteja ouvindo uns rumores, uns barulhos ao fundo, mas infelizmente são os carros que passam em frente à rua. Eu estou gravando dentro da igreja, então peço desculpas por esse transtorno. Mas vamos seguir aqui então. Lá no versículo 4 vai dizer assim: a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. É interessante como é importante que a gente tenha paciência, mesmo nas situações difíceis, para que a gente, assim como você vai limpar alguma coisa, você muitas vezes precisa passar várias vezes o pano para fazer a higienização, assim Deus permite muitas vezes os sofrimentos na nossa vida para que sejamos purificados, né? Tenhamos essa aprovação da parte de Deus, para que possamos ver e perceber que Deus, mesmo em meio às dificuldades, não desampara os filhos seus. E também lá no versículo 5, vejamos, é importante nós destacarmos ali que diz assim, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Todos nós, por meio da fé em Cristo Jesus, por meio do santo batismo, recebemos o santo batismo. Especialmente
no Santo Batismo, onde nós recebemos a presença de Deus e do Espírito Santo e, por meio do ouvir a palavra, essa presença do Espírito Santo vai nos convencendo e nos ensinando quem é Deus e Espírito Santo e o que Ele faz, quem é Jesus, como que Ele age, o que Ele fez em nosso favor. Versículo 6, ainda podemos ler que Cristo morreu pelos maus. Isso mesmo, Jesus morreu por nossa causa. O versículo ainda vai chamar a atenção, que lá no versículo 7 também, que dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Mas pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. E é importante a gente observar nesse sentido que nós vivíamos em pecado. E mesmo assim Jesus disse assim: eu vou morrer por você, porque você é especial para mim, você é especial para Deus e eu te amo, porque eu escolhi amar você. É assim que Deus faz conosco em Cristo Jesus. Lá no versículo 9, ainda podemos destacar: e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Livres do castigo de Deus, livres da condenação, livres de sermos rejeitados eternamente, porque agora Cristo nos tornou amigos de Deus. Então a gente não pode esquecer estas verdades, pois Ele nos tornou, como diz o versículo 10, amigos por meio da morte do seu Filho. Deus escolheu nos salvar. O justo juiz, perfeito juiz, escolheu nos salvar. E Ele fez isso por causa da sua bondade e misericórdia em favor dos pecadores. E ainda diz assim: e é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Deus nos escolheu em fazer seus amigos por causa de Cristo, e por causa disso também ainda nos garante que nós seremos salvos em Cristo Jesus. Pela vida de Cristo Jesus nós então seremos salvos. O que mais? Vamos ler então a segunda parte do texto de Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, vamos lá? Que diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente
a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou ainda mais. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos dar uma olhada novamente no texto? Vejamos. Paulo aqui, nesse trecho, faz questão de fazer um comparativo quem é Adão, ou o ser humano, e Cristo, o novo ser humano resgatado, renovado em Cristo Jesus, por causa daquilo que Deus fez por nós e para nós em Cristo Jesus. Então tem duas diferenças bem acentuadas. Adão, ou chamado também do velho homem, um homem pecador, aquele que se rebelou contra Deus, não quis seguir na presença de Deus, e tem Cristo, o próprio Deus encarnado que veio para salvar. E também nos apresenta aquilo que Jesus fez em nosso favor. E o que acontece na vida das pessoas, na vida das pessoas que creem em Jesus. Então é importante a gente ler com muito carinho este texto, pois nos apresenta aquilo que Deus fez por nós mediante Cristo Jesus. Vamos dar uma olhada lá então, conforme o texto de Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Vejamos, se por um lado Adão é o cabeça da raça humana desobediente e condenada, também revela que ele pecou lá em Gênesis 3, aceitando a tentação, não resistindo ao pecado, desobedecendo a Deus. Também nós percebemos que Deus revela o seu grandioso amor em Cristo Jesus. O versículo 12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Nós já conversamos que o culpado do mundo estar um caos, que nem hoje nós o encontramos, tem a ver com aquilo que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden, aceitando desobedecer a Deus, provar do fruto do conhecimento. E gosto de enfatizar, não é a maçã. Muitas pessoas dizem que é a maçã, não é a maçã. A Bíblia não nos revela que tipo de fruto foi este, mas com certeza não foi a maçã, tá? Mas vejamos, então o pecado por meio de um só homem fez com que toda a raça humana pecasse. Além do pecado de Adão, que trouxe morte para a humanidade, cada pessoa é responsável pela sua própria morte, pois todos pecaram. Então, eu sou o responsável pelos meus atos perante Deus. Deus quer que eu faça o bem, Deus quer que eu viva uma vida correta, mas se eu não o obedeço, então estou desobedecendo, estou carregando a maldição do pecado sobre mim e espalhando ela na face da terra. A melhor coisa que se tem a fazer é dizer: Deus, é que estou e dependo da tua graça e bondade. Versículo 13 e 14 ainda diz assim: antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado.
Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Adão era a figura daquele que havia de vir. Ainda que invertida, a figura de Adão, do ser humano, nos mostra que Jesus faria o oposto de Adão. Se Adão pecou, se rebelou contra Deus, Jesus faria e mostraria para toda a humanidade que ele faria aquilo que é correto, que é justo, perfeito, e obedeceria a Deus. E todos aqueles que confiam nele também se tornam filhos amados do próprio Deus. Do mesmo modo, do versículo 15 ao 17, nos revela que se por um lado o primeiro homem, Adão, trouxe o pecado, a condenação e a morte, o último Adão, ou Cristo, trouxe a graça, o perdão e a vida. Isso é importante a gente destacar, que se por um lado o ser humano, formado do pó da terra, conforme registrado lá em Gênesis 2, versículo 7, que diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe deu um sopro, um fôlego de vida, se esse primeiro homem se rebelou contra Deus, Cristo, o homem puro, perfeito, concebido de uma mulher, é o homem Deus, sem pecado e que trouxe perdão e a vida. Mas ele não foi concebido, nascido de uma mulher e concebido de modo natural. Foi o próprio Espírito Santo que envolveu Maria, então acabou nascendo o Senhor Jesus, conforme as profecias já tinham anunciado a respeito. O versículo 17 nos chama a atenção que, se por causa do pecado de um só homem, o pecado começou a dominar e trouxe consigo a morte, o resultado foi que, se no caso Cristo Jesus, o versículo 17 ainda nos chama a atenção que, se por causa do pecado de um só homem todos nós sofremos, muito maior é a ação do que Cristo fez. E ainda nos garante que, pela sua imensa graça, Deus nos permitirá reinar na nova vida por meio de Cristo. E nós agora, infelizmente, estamos vivendo um momento de pandemia, muitas pessoas se desesperam, afinal de contas, muitos amigos, familiares nossos acabam perdendo a vida por causa da Covid-19. Mas este versículo nos chama a atenção que a morte física não é a última palavra. Nos convida a nós olharmos para as promessas de Deus em Cristo Jesus e desfrutarmos dessas promessas. Como nos diz lá o versículo 18 e 19, que se por causa de um só homem todos os pecados estão condenados, o que Jesus fez num só ato liberta todos e lhes dá vida, ou dá vida para todas as pessoas, melhor dizendo. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, cabe lembrar que esse um só homem é Adão, que ainda estava no paraíso, desobedeceu a Deus, achou que era melhor seguir ao diabo do que viver na graça, né? Mas agora, em Cristo Jesus, Deus nos mostra que todos que creem nele serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Jesus Cristo. Vejamos, no versículo 20, nos lembra assim: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Algumas pessoas vão dizer: pastor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu bem quero, porque já que aumenta o pecado, muito mais vai ser a graça? Não. O que está sendo dito é que, por causa
do amor de Deus, mesmo que o pecado seja conhecido na sua intensidade, Ele também perdoa, Ele acolhe e cuida de todas as pessoas. Tá? Então, é importante que a gente lembre que, na verdade, a graça de Deus é mais poderosa do que a multidão dos nossos pecados. Que Deus se dispõe a nos perdoar, nos aceitar do jeito que nós somos. E a gente não pode esquecer disso, que eu preciso confessar o meu pecado, mudar de vida e viver essa nova vida que Deus oferece a cada um de nós. O versículo 1 diz assim: e isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa a gente se dar conta desta verdade, que Deus nos aceita por causa de Jesus Cristo. Então, cabe recordar lá o versículo 1, para nós encerrarmos. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 2 ainda, foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Que coisa maravilhosa! É muito bom a gente saber que somos aceitos por Deus por causa daquilo que Jesus fez. Que mesmo que nós tenhamos pecado, ofendido a Deus, desde a pessoa de Adão que pecou, que nós também somos pecadores, Deus não desiste de nós. E que mesmo que nós tenhamos uma multidão de pecados, Deus continua sentindo em Cristo satisfação em nos perdoar. Tá? Então, meus irmãos, seria por isso, por aqui, E agora, uma sugestão: não percam o próximo estudo. Foi um prazer ter você estudando conosco a palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e sua família. Um grande abraço e até o próximo programa. Ficamos por aqui. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.